Conexões de hoje traz a terceira entrevista com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. E seguindo a ordem alfabética, o entrevistado de hoje é o candidato José Neto, do PPL. Mas antes, você confere mais um quadro Conexão Cidadã. Acompanhe. O sistema chamado bicameralista, que há nos Estados Unidos, que há na Inglaterra e que foi, digamos, implementado no Brasil, é bastante polêmico. Por quê? Muitos dizem que, com uma Câmara Federal composta por representantes do povo, mais próximos dos cidadãos, e depois um Senado composto de poucos representantes, o que haveria, na verdade, seria uma casa de vetos, uma casa em que pequenas oligarquias, os senadores, controlariam decisões mais populares, as da Câmara. Há, por outro lado, quem entenda que não, que é bom que haja o Senado, porque ele reforçaria a democracia, tendo em vista que ali os interesses dos estados, das localidades, poderiam ficar mais nítidos. Então, tem gente que diz que a Câmara representa o povo diretamente e o Senado representa as localidades, os estados. Na teoria democrática, a maioria dos pesquisadores, dos professores, tende a acreditar que o Senado é historicamente uma casa mais conservadora, mais oligárquica, mais distante dos interesses do dia a dia da população, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, seja no caso brasileiro. José Neto é formado em Direito. Foi diretor da União Nacional dos Estudantes de 2005 a 2009 e atualmente é presidente estadual do PPL. José Neto é o terceiro candidato à Prefeitura de Goiânia a ser entrevistado pelo Conexões. Olá, José Neto, Conexões agradece a sua presença. Olá, Camila. Olá. Bom, antes de começarmos a entrevista, gostaria que o senhor sorteasse 5 temas, que são as perguntas que o senhor vai responder durante o programa. O senhor vai ter 4 minutos para responder cada uma das perguntas. Bom, agora, mostrando para os nossos telespectadores quais foram os 5 temas sorteados pelo candidato José Neto. O primeiro, cultura e lazer. O segundo, saúde. O terceiro, mobilidade urbana. O quarto, meio ambiente. E, por último, o tema sorteado foi educação. Bom, então vamos começar com a primeira pergunta deste programa para o candidato José Neto, candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PPL. O tema é cultura e lazer. Mais de 500 mil pessoas que habitam as periferias de Goiânia estão excluídas de alguma forma do acesso a atividades culturais e de lazer. Quais são os investimentos específicos para a população mais pobre no plano de governo do senhor para esta área? Camila, nós vamos construir os centros populares de cultura na periferia, aonde as crianças, os jovens, os idosos, toda a comunidade vai poder participar estudando teatro, música, fazendo leituras de livro, tendo uma biblioteca disponível, tendo toda uma estrutura, Camila, à disposição deles para que no final de semana eles possam também apresentar o que eles aprenderam durante a semana. O grande ponto está aí. Nós não só temos que oferecer a cultura de uma forma geral, mas temos também que motivar as pessoas a praticarem a cultura. De que maneira? Aonde a gente consegue deixar professores qualificados à disposição durante toda a semana para eles poderem ter aula de violão, música, teatro, dança e outras áreas que eles puderem usufruir e nos finais de semana poderem fazer suas apresentações, sem precisar ir ao shopping, que aqui em Goiânia, infelizmente, e nenhum político, ninguém conseguiu pensar nisso para a sociedade.
O outro ponto, vamos voltar com a nossa Rua do Lazer, vamos voltar a ter cultura dentro da cidade, dentro do centro da cidade. As pessoas saem do seu trabalho e não tem nenhum tipo de opção de lazer, tem que voltar para casa automaticamente e infelizmente ficar por conta da televisão. Nós vamos voltar sim com o chorinho, que o governador acabou com o chorinho de Goiânia dizendo que era um local de tráfico e na verdade ele tem que inibir o tráfico e parar de acabar com o chorinho. O governador acaba com a nossa cultura e quem paga o pato é o pobre, é quem não tem realmente condições de ter acesso à cultura. A outra questão é o incentivo aos nossos artistas locais. Nós temos vários poetas, vários grupos de teatros que não são valorizados pela atual gestão e nem pelas gestões anteriores, infelizmente, nem pelo governo estadual. E nós vamos fazer um investimento maciço na cultura local, trazendo com que essas pessoas que têm aí os seus grupos de teatro possam participar e possam apresentar. Quanto ao lazer, nós vamos sim criar os centros poliesportivos nos bairros para que as pessoas possam utilizar de forma adequada esse lazer no final de semana e também durante a semana. Porque durante a semana nós temos pessoas que trabalham em outros ambientes, horários diversificados e não tem um tipo de lazer em outros horários. Infelizmente, a cabeça dos nossos administradores pensa que é só das 5 às 7 da noite e ninguém mais funciona depois desse horário. Então nós vamos criar os centros poliesportivos para poder as pessoas terem lazer e os centros populares de cultura na periferia e não como foi feito criando o Oscar Niemeyer, que é para um público rico, só para o pessoal do condomínio fechado e a população não tem acesso porque nem ônibus passa naquela região. Então, o que nós vamos fazer é fomentar a cultura e o lazer na periferia e dar a oportunidade de humanizar a cidade e de tirar um pouco desse karma ruim que está se instalando na periferia. Bom, a gente continua a entrevista com o candidato José Neto, do PPL, no próximo bloco. Não sai daí porque você vai conferir 2 perguntas para o candidato.